vai chegar e a terra vai dormir. Pra enfeitar o céu, estrelas vão brilhar. E os rios continuam indo atrás do mar. São bocas feito fera dividindo a fome. O homem atrás da vida e a vida atrás do homem. A chuva faz barraco e morro desabar. E os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se Deus criou o trigo e o pão, cadê? Na luta pela terra, quantos vão morrer? As mãos em puro carro só querem plantar. E os rios continuam indo atrás do mar. Um contrabando humano sem nota fiscal. E o filho da mãe nem liga em ser tal. É cada um por si, Deus por nós será. E os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela Farmácia Santa Maria, tem mais barato verde em Coité, em toda a região. Farmácia Santa Maria, quem mais barato vende em Conceição do Coité, em toda a região. Aberta todos os dias, domingo e feriado. O povo fica feliz, você só compra barato. Atendimento especial, sua melhor opção. Desejando boa festa, um feliz São João. Aqui você economiza fazendo a sua compra. Quem lhe garante é o forrozeiro de Santana. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. O vento balançou meu barco em alto mar. Flori Celulares, consertos de aparelhos, assistência técnica e assessoria em geral. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. Agradecemos a preferência. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem tudo para o serralheiro com o melhor preço da região. Alô, um abraço para o meu amigo Nilson Santana, aí, Conceição do Coité. Todo dia assiste esse programa maravilhoso. Mandar um abraço para todos os ouvintes do programa Coité Cultura. Fazer esse forrozinho aí, Animal São João.
bati uma morena, quase morro belo dia. Me lembro do cenário de amor. Laminha, maceiro, guarda-ouro, sem caralho, estiquinho, amassado de bague e batom. Toque de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, rádio a meio volume, cheio de amor do perfume meu ar. Uma estrela, meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, naquela bela cela, ao lado do meu velho afro de caçador. Que tentação, minha morena me beijar no peito da abelha, a lua malandrinha beira a beijinha da telha, fotografando meu cenário de amor. No dia 8 de setembro, mais uma cavalgada do grupo Valeu Boi. Quero contar com vocês, eu, Mildinho Passarinho e o Yuri. Estaremos lá junto com o grande amigo Lucas Miranda e André Luiz, promovendo mais uma cavalgada em homenagem ao Oswaldo Moreira. Vamos pra lá! Vem comigo, minha Bahia querida! Do norte ao sul da minha Bahia, a gente canta assim, olha. Todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo, todo brasileiro é baiano. Eu quero ouvir vocês cantando esse refrão lindo. Isso mesmo, viu? Todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo, todo brasileiro é baiano. Aqui na Bahia nasceu o Brasil, terra do sisal, cacau e café, terra da fartura e grande riqueza, terra da cultura, da arte e da fé. Temos carnaval, forró, cantoria, samba de roda, pagode e axé. Todo brasileiro tem sangue baiano, somos conterrâneos da arte e da fé. Você! Que não sei se é mencionado vai fazer amém. O telefone aqui deu duro, costeira. Boa noite. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente começa principiando. Já começou, não tem negócio daqui a pouquinho não. Enganchou aqui no telefone do meu celular, coisado, o meu microfone aqui, né, compadre, velho? Nós estamos principiando com a cultura aqui hoje numa preguiça do Coscobeio, né, compadre? A preguiça da Coscobeio. É, filho do Coscobeio, pode rir. Tu não sabe o que é cansaço, né, filho? É, isso mesmo, né? Mas a gente vai assim. Eita, cultura comigo santa. Valeu, menino de Jesus. Boa noite, indo bucha grande. Vá capar seu jumento pra lá. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Eu tô adiantando o lado aqui. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É assim mesmo, né? É, meu filho. Oi, o bambu, vai. É mesmo? Sim. O programa Corte é Cultura. É, compadre, vamos adiantando o lado, né? Sorri não, menino, sorri não, com Mariana tá aqui com a gente. Ana Almeida tá lá vendo a gente. Camila Araújo, Bando da Noite, vendo a gente aí, né? Os meninos do Bucho Grande, os moços do Bucho Grande vendo a gente. Boa noite, indo bucha grande. Boa noite, o povo do Bucho Grande, né, compadre? Já tem barriga grande aí. É uma desgraça, o mundo só tem bucho grande, né, compadre? Com Marinesídia tá vendo a gente aqui. Bernardo Viva Males tá vendo a gente lá nas Goabeiras, lá de boa. Compadre Mazinho, filho do Coscobio, velho. Compadre Mazinho já oficializou, já é pré-candidato, já é candidato, né, compadre Mazinho? Como é que é? Não, só dia 16, né, compadre Mazinho? Só pode depois do dia 16, né? Pré-candidato ainda. Compadre Mazinho da ambulância. Tá, a gente pode dar valor aqui, sim. Sim que a gente pode, claro que a gente pode, né? A gente pode, com certeza, pode. Esse cara vai admitir.
Exatamente isso, Se não fosse mentira, Cabral não tinha atravessado o oceano. Esse cara vai admitir, viu? Ele aproveitando os ventos vindo a contrária, ele botou pra vir pra cá. Esse cara vai admitir. Cala a boca, filho do Cuscobeio, né? Compadre Zacarias vendo a gente aí, Zacarias. Compadre Zé Albino velho tá em São Paulo vendo o Coité Cultura. Tá lá, né, na terra da garoa. Já foi garoa, né, compadre? Agora é a terra da poluição do Cuscobeio aí, né, compadre? Compadre Zé Albino velho tá aí em São Paulo aí. Zé João já cantou um calinho. Tá aí nas Teofilândia, vendo a gente aí, com o Mário Nilza Santana chegando por cá, com o Padre Mildinho do Forró Repente, tá por lá, Furungo, fica por lá, Beijinho, deu uma lembrança aí com o Maruzia, viu, com o Maruísa, deu uma lembrança aí, manda ela fazer um café melhorzinho aí pra você. Você tá chegando aqui com um zóio muito pidão, né, compadre? Pobre de Mildinho sai num frieza lá do Agosto Serena, lá da Tiririca, chega aqui com um zóio remelado, com sono, cansado, que o café, Dona Luísa fica dormindo, e Mildinho levanta aí, Luísa, venha fazer um cafezinho aqui pra Bigode velho, né? Bigode tá desmantelado, velho, mas... Esse cara vai admitir. Eu digo porque eu sei aqui, né, compadre, velho? Nilza Santana tá por cá vendo a gente, Estelita Santos, boa noite aí, Coscobeio, né? Manda aí um alô aí para a Cássio, Cristóvão, Emílio e Jamile. Os 4 Coscobeio tá aí vendo a gente aí, né, compadre Estelita Santos, né, compadre, mandar um alô aqui para o pessoal Cássio, velho, né, compadre Cristóvão, Emílio e Jamile. Os 3 Rei Magos vendo a gente aí, Nilza Santana, mandando boa noite aí, Nativa Barreto, boa noite aí, compadre, um abraço aí, tá vendo a gente aí, peço que coloca aí a música de vovô, Chapéu de Couro. Vou botar com uma linha, fica aí, viu, compadre? Nativa, fica aí, não sai daí pra gente ver o negócio do pré-A, subiu o preço do pré-A. A galera reclamando aí do preço da gasolina, que subiu demais. Sim. E o pré-A que eu comprava aqui no entroncamento aqui, sim, saindo de Delmiro, era 5, o pré-A já tá de R$15. Mas não é comigo não, eu não compro pré-A, quem compra pré-A é o povo lá do Ceará, que gosta de um pré-Azinho. Eu já comi muito, né? Mas eu comi tanto pré-A que não aguento. Depois eu descobri que é parente de rato. Eu fiquei assim com raiva, né? Parece que eu tava comendo rato. Esse cara vai admitir, viu? O cara, vovô me disse que os ratos foram cortados dos cabos e jogados aqui no Nordeste, pra gente pensar que é pré-A e comendo rato. Né? Aí eu vi a diferença só das ureias. Aí vovô dizia, não, é porque aí é um rato mais civilizado. Aí nós estávamos comendo, foi rato, Estelita, tá por cá assistindo a gente lá, o programa gostoso do Coité Cultura, né, Estelita? Muito bem, né, com o Maria Santana, comendo rato, pensando que era pré-A. Por isso que eu fiquei com raiva, viu, Zé João? Fiquei um pouco desagasalhado com pré-A. O cara vem pra cá falar de furungo de pré-A, velho. Vai meter nos infernos, Vá pros infernos você, vá pros infernos se você quiser ir, vá. Eu não vou, né, compadre? A galera reclamando aí do preço da gasolina, que subiu demais. Sim. E o pré-A que eu comprava aqui no entroncamento aqui, sim, saindo de Delmiro. Sim, fale. Era 5, o pré-A já tá de R$15. Vá criar pré-A e vá vender barato pra você ver, né, compadre? Vá, deixe de pataquada, né? Se quiser ir pros infernos, vá, né, compadre? Vá. Ele não vai, não. Ele vai, se ele quiser ir, ele, se não quiser... Pega carona com o Anjo Gabriel lá das espulengadas, né, compadre? Bora adiantar o lado aqui, filho. Vamos começar com a Coité Cultura, né? A gente tem tanta coisa pra gente passar hoje no Coité Cultura, né? E a gente não é beijo nem nada, e vamos adiantar. Isso aqui, é os passarinhos cantando. É o sertão da gente, né, gente? O sertão da gente. É bonito demais. Os passarinhos velhos, né? Os passarinhos velhos lá do sertão de pai. Bora, a menina que pediu aí Chapéu de Couro, tá vendo a gente aí? Com Nilza, toca aí uma música de pai e filho. Daqui a pouco eu toco, Nilza. Deixa eu atender essa daqui logo em seguida aqui. E eu vou tocar aqui Pedido de um Pai com Nilza Santana pedir. Ô, coisa boa! Eu vou já, desde já, mandar um alô a todos presentes e virtual também, né? Nossos amigos. Vou começar com o meu cartão de visita, Coité. A música que marcou a minha história, que me representa por todo o semiárido baiano, Chapéu de Couro. E desde já agradeço a todos vocês, família,
Aí, todos os meninos, né, pra Juninho, todo mundo presente, pessoal de Santo Antônio, pra ir pedir. Vamos embora, Bizuí! Chapéu de couro! Segura, Bizuí! Cancelão, veio o poeirão cobrir, velho boi do pano cão, bate uma tristeza em mim. Velho boi do pano cão, bate uma tristeza em mim. Os outros boi vão chegando, e vira bem dois e dois, lembranças que não voltam mais. Um velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Velho carro de boi, oh, oh. Eu sou seu netinho touro, que saudade de você. O adeus do chapéu de couro, oh, 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 oh. Que saudade de você. Bora, meu safoneiro. Perdido, ao lado eu escuto o cachorro chorando que é triste bonito. Ao lado eu escuto o cachorro chorando que é triste bonito. Vovô, eu sou seu netinho touro, que saudade de você. O adeus do chapéu de couro, vovô, vovô. Saudade de você, oh, oh, oh. Valeu, compadre Nil Santana. Lembrando a vocês, daqui a pouquinho nós temos a matéria aí lá do Saudade, exposição de cabrinos e ovinhos em Salgadalho no último final de semana. Filho, quero pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço se puder me atender. Teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar eu não ouvir, tente entender a minha falta de atenção. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso a minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar me resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice, e para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Nil Santana ao vivo.
a pensar que é por falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito fantasma pela casa sem dormir, será também pelo excesso da idade. Filho, o seu cuidado não é por obrigação. Eu lhe agradeço toda a sua proteção e pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda. Fique sabendo que vai precisar de ajuda quando você fica velho feito eu. Compadre Adelídio, que tá vendo a gente aí, comadre Nativa, agradecendo aí, que gostou da música lá, do Chapéu de Couro e coisa e tal, e Casa Itálica, né, compadre, velho? Essa música aí foi gravada em 2015, que eu gravei, Nil Santana gravou. 2015 eu tava num tempo difícil e desgraçado, a gente tava viajando o mundo para vender CDs e DVDs, né? A Bahia toda aqui, a divisa com Aracaju, aqui no Nordeste da Bahia, na região de Irecê. E essa música, quando eu gravei esse CD, o povo comprou demais, né? Dentro de um CD e um DVD que a gente gravamos, naquele período, me ajudou demais da conta. Vendi igual a água, o pessoal chegava aí num carrinho de som. Atenção, meus amigos, aqui tem um CD de Padilha do Pai. E tchan, e um carrinho de som no meio das feiras, e o povo chegando, aquelas mães e os pais chegando aqui. Rapaz, me deu um CD desse aí, meu amigo, me deu um CD desse. Quem é esse cantor? Eu digo, eu não sei quem é. Eu não dizia que era eu, nem com a gota de serena, eu não dizia de jeito nenhum, porque para ver se fazia enxame, né, Adelídio? Fazia enxame. E aí o povo, é do lado de Coité aí, é um menino feio que tem por lá e tal e coisa, vendi muito, salvou minha pátria naquele tempo ali. Foi, compadre Neuza? Muito bem, vamos adiantar o lado aí. O compadre Acácio vendo a gente aí, o compadre Acácio gosta do Coité Cultura também. Acácio Gonçalves vendo a gente aí. Bora adiantar, né, gente? O programa hoje está recheado, tem muita coisa. Vamos descer agora para Saguadaia. Vamos lá para a gente ver a Expo, né? Nós participamos lá de 3 dias do evento, a Expo Animal, né? Expo Cabrinos e Ovinos, né? Feira de animais e muita coisa bacana. A gente fizemos um resumo lá. Sempre a gente estamos registrando aí as coisas boas da região da gente e botando aí, né? Que coisa o negócio aí, né, compadre, velho? Compadre Adelídio, né? Propaganda você sabe fazer. Adelídio gosta é assim, é um coscobeiro, né? Esse Adelídio não é brincadeira, não. Ele vai dar um velho feio, né? Ele não vai, não. Vai, não defenda, não, que ele já vai dar um velho desmantelado. Ele não vai, não. Deixa a senhora ficar com pataquara, que a senhora tem um bucho grande, compadre. Viu, compadre? Boa noite, indo bucha grande. Compadre Adelídio. Tá só vendo? tem barriga grande aí. Naquela praça ali, né? Só tem barriga grande ali naquela praça. Boa noite, indo bucha grande. Só tem barriga grande. Compadre Zacarias Carneiro, estou aqui entre rios e entre rios, então sabe onde é, compadre? Entre rios tá entre a água e o chão, né, compadre? Entre rios aí na Bahia, lá em cima, compadre, lá perto do Coscobel. Daí de onde você tá pro Coscobel, compadre, basta descer aí pro lado do Sol se põe que você tá lá com o Neco já, né? Esplanada amanhã, né, compadre? Vai pra Esplanada amanhã. Compadre Zacarias, velho, tá andando demais, filho. Não precisa tanta velocidade assim. Pra quê, né? Tá certo, compadre, velho? Aí, o pessoal aí da prefeitura tá lá na zona da Lagoa da Vaca, fazendo, limpando as... Aqui, ó, a roçadeira. O pessoal lá faz o vídeo e manda pra mim, eu mando... Lagoa da Vaca. O estilo de concessão do Coité na Bahia. É valente, né? A bicha é valente de você. Tá de boa? Boa! Antigamente era na mão de homem, na foice, juntava 10, 20 homens, a prefeitura pagava, né? Hoje não tem mais homem para isso, tem que ser... Aí é o prefeito Marcelo, porra! Mandando ver, né? Aí a Marcelo trabalha, meu irmão.
velocidade da paleta. Exatamente, Aí a tecnologia. A velocidade recada lá. Já vem do seu teste aí. Semana passada passou roçando de um lado, agora o lado oposto. Tá ficando bom aí, tá ficando boa a estrada. Lagoa da Vaca, sentido Salgadalha, tá tudo roçado já aí, viu? Valeu, projeção, um abraço, tá ficando filé da Bahia aí, ó. Valeu, compadre Antônio, né, compadre? Tudo bem aí? Bora adiantar. Vamos agora descambar pra Salgadalha, né? Salgadalha, a gente vai lá pra Salgadalha agora. Viu lá como é que foi a Expo Cabrinos e Ovinos. É isso que fala? É assim que fala? Expo Cabrino e Ovinos, né? A gente participou lá os 3 dias, a gente tocou. Nós estávamos com a sonorização e nós aproveitamos todo lugar que a gente vai trabalhar, compadre Jaime. A gente, viu, compadre velho, Zacarias, filho do Coscomeu, todo lugar que a gente vai trabalhar, a gente faz aproveita, né? A gente aproveita e faz a cobertura, faz as nossas filmagens, entrevista as pessoas importantes, manda outros que não é importante se lascar para lá, e assim a gente vai levando, né? Que é assim que a gente faz com a vida, né, compadre? Ele não vai, não. Ele vai. O compadre Jaime disse que tem uma fazenda lá pro lado do Ingongo, né? A terra de Zé Pinto, rei. E vai, qualquer hora dessa aí, o bambu vai gemer lá também, né, compadre? Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Bora adiantar, bora descambando pra lá, bora. Eu sou seu netinho touro, que saudade de você. Guardei o teu chapéu couro, vovô, que saudade de você, vovô. Passe em frente ao varandado. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, então a gente vamos estar entrando aqui, registrando para vocês esse momento bacana, né, do pequeno produtor. A gente do Coité Cultura tem sempre mostrado aqui no nosso canal essa parte cultural, de mostrar para os nossos telespectadores, para os criadores, aí são cabras de leite, né? E cabras, aí tem os bodes de raça. Eu não entendo muito aí, né? Ovelha, dentro dessa feira de animais, que associações desses produtores se reúnem aí por conta dessa associação e vai qualificando, então, animais que vêm para a pista aí, para poder, passa por um processo de qualificação, né? Tem aí o instrutor que explica, tem a tiragem de leite, a cabra que dá mais leite, o proprietário ganha um prêmio. Eu não entendo muito dessa situação, mas eu preciso de perto e resisto mostrar para o nosso povo, né? O quanto é importante. Cada cabra dessa aí tem delas que está dando 5,5 kg, que isso se retrata em 1 quilo, às vezes 1 quilo é 1 litro, né? Então é um animal de extrema importância para o criador do nordestino aqui, nesse mundo árido. Aí já é os bode macho, a gente percebe o zelo desses animais, né? Tá aí na pista de apresentação, né? Para eles passar por um processo de avaliação pelo instrutor, pelo júri, né? E aí sim, os produtores vão se apresentando, trazendo seus animais. É tipo um tipo exposições, né? Que é mais ou menos isso. A gente chama feira de animais para ficar um nome mais próximo do pequeno produtor, né? Essas cabras aí de cor avermelhada, eu não conheço que raça é. Não... A gente vai bater um papo aqui com o presidente, com o Padre Evanilson, que ele é presidente e criador. Ele é presidente da associação aí, e ele vai falar um pouquinho com a gente daqui a pouquinho e vai explicar o prazer de ele poder estar participando aí desses eventos. São a sexta feira de animais aqui dentro do nosso município.
E a gente vem registrando para vocês aí, só para poder mostrar para nosso povo o tamanho da cultura que vem se expandindo na nossa região. Teve apresentações culturais, eu me apresentou os meninos da viola, apresentou, né, isso é tudo importante, o espaço que é dado para contribuição desse desenvolvimento. O pequeno produtor aprende com manusear seu animal, e isso é um desenvolvimento, gera renda, né? E como enfrentar a seca, e por aí vai. Então a gente registra para vocês tudo direitinho, né? Vem os expositores com artesanato, enfim, né? Muita coisa bacana que a gente está sempre lembrando para vocês o quanto isso é importante. A gente vai falar daqui a pouquinho com o pai Evanilson, e aí em seguida a gente vem mostrando apresentações. Eu me apresentei lá um pouco, outros artistas que também se apresentou, e a gente fica feliz por isso. Coité Cultura trazendo essas informações para os nossos telespectadores, né, dentro da medida do possível. Não dá para a gente realmente registrar todos os momentos, não dá, porque foram 3 dias de eventos, né, são 3 dias, então muitas apresentações, né, leilões, a gente não teve como, também porque a gente estava também na parte de som e ao mesmo tempo, mas eu registrei aqui dentro da medida do possível. Agradecer também ao pessoal da associação aí, o pessoal, o padre Evanilson e a toda a turma aí que mais uma vez nos convidou para a gente estar pertinho lá. Muito bem, vamos ver agora a fala de compadre Evanilson, que ele vai explicar como presidente e também como criador, né, o tanto da importância que é isso aí. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estou aqui com o meu compadre Evanilson, que é o presidente da APES. Ele que vai falar um pouquinho aqui sobre como presidente e como criador também aqui dessa feira de animais. Bom dia, compadre. Bom dia, amigos do Coité Cultura, né? É um prazer estar aqui novamente falando, né, através do Coité Cultura, do nosso amigo, o meu compadre Ninho, né? Para a gente falar um pouquinho dessa feira, dessa sexta-feira da APES, né? Nós realizamos agora a 3ª em Salgadalha, como vocês podem ver, com a participação bem legal do pessoal, e a APES está aí realizando essas feiras nos cantos do município de Conceição do Coité. Isso aqui, nós temos aqui diversas raças, nós temos raças leiteiras, nós temos raça de porte, e isso aqui abre portas, porque se você chegar numa exposição grande, o pequeno criador fica com medo de participar, ele fica inibido de participar. Uma feira dessa traz o pequeno para dentro da feira. Sim. E a partir daí ele começa a se incentivar a ver animais melhores, e quer levar esses animais melhores para dentro dos seus rebanhos. E aí é onde começa o trabalho da APES, fazer essas feiras para que possa o pequeno ter acesso e melhorar seu rebanho. É aprendizagem. Muita aprendizagem também. Isso conta muito, né, compadre? Conta, porque se você tem um animal que não está ainda dentro dos padrões raciais e chega aqui e vê animais que você tem condições de levar para o seu rebanho, você leva, porque lá na outra feira você já está com um animal melhorado, e aí você vem participar com mais tranquilidade, com mais firmeza. Até para criar, compadre, uma aprendizagem aqui, até para criar um animal pé duro, vamos dizer assim, do nosso semiado, participando dessas feiras, ouvindo aqui as palestras, isso também soma, né, compadre? Sim, soma muito, porque agora mesmo há pouco nós estamos ali ouvindo o técnico dizendo o porquê ele classificou os animais e por que ele classificou. Então isso a gente fica atento a isso, para que a gente possa também corrigir nossos rebanhos, né? E aqui há uma troca muito grande de informações entre os criadores, que diz assim, olha, meu rebanho aconteceu isso, aí eu só tratei dessa forma, e aí esse boca a boca ajuda também muito, e além das palestras também, né? Então o senhor está feliz aqui como presidente, como criador. Eu vi que uma das suas cabras ali ficou em 3º lugar ou foi 4º? Isso, ficou em 3º lugar. Sim, eu sou feliz porque eu gosto. Gratificante, né, compadre? Eu gosto disso, né? A APES gosta disso, então isso é gratificante para a gente como criador e como presidente da entidade também. Fazenda Bom Jardim. Fazenda Bom Jardim, é isso aí. Valeu, compadre. Espaço,
coisa que também surpreendeu a gente lá, viu, Parabeto, foi dentro do mundo dos animais. A gente que surpreendeu bastante foi essa dupla aí, viu, pai Jaime? Os meninos novos, né, pai, em moda de viola, agradou bastante, as pessoas ficaram felizes porque dentro a gente não está acostumado a ver os jovens com essa força de vontade, pai Jaime, tocar essas músicas de viola, deram um show lá, chamou a atenção mesmo, a galera, né, Zelinho? A galera lá gostou desses meninos, são de Valente, uma dupla que veio, dentro aí da Expo de Cabrinos e Ovinos, a gente lá presente, resistimos eles já estão assistindo o programa lá hoje, ficaram felizes com a matéria, né? Eu que não tenho bobagem, boto todo mundo que tiver na matéria, qualquer artista eu faço, eu edito, mando os vídeos para ele, boto no programa. Para mim está todo mundo na fila, ninguém me atrapalha de nada, e eu tenho feito muito isso. Foi uma festa bacana, né, Zelinho? Mais uma Expo, aí em Salgadalha, foi a sexta feira de animais aqui dentro do município de Coité. É isso que a gente fala, viu, compadre Jaime? A gente fala sobre a prefeitura. Toda essa estrutura aí 90% é mantida pela prefeitura. De todos, o som, palco, apoio para esses animais, água para manter esses animais, enfim, o ambiente, né, a estrutura de iluminação, a ajuda financeira para o público. Porque aí uma associação ainda é uma associação que começou em 2014, né? Primeira feira foi feita na Goiabeira, então eles vêm fazendo isso. É muito bom, compadre Jaime, aí para o pessoal o Pazelinho, o pequeno produtor, né? O pequeno produtor que precisa dessa orientação desses animais, como manusear esses animais, como criar. A gente vê que cabra de leite, tempo corte, a forma de engordar, e aí tem as palestras, né? Tem os instrutores, tem aquele que avalia o animal, ensina como o produtor não vai curar. Aí uma cabra essa daí deu quase 6 quilos de leite, no quilo, né? Foi medido, foi feito um leilão, o proprietário ganhou o seu prêmio, recebeu na hora lá, mas tudo isso aí tirando o leite dela aí, né? A gente resistiu tudo isso aí, encheu o balde aí, ainda deixou um pouquinho para o bezerro ainda. Então tudo isso, se o município não contribuir, não acontece esses eventos dentro do município, que de uma certa forma movimenta o distrito, movimenta a cidade, em todas as partes. A prefeitura tem que estar aberta, né? Para poder ajudar os pequenos produtores. Foram 3 dias, né, de eventos por lá, e ficaram todo mundo feliz, movimentou o distrito, né? Os criadores ficaram felizes, as bandas que tocaram, a participação, e isso é importante. Então é nisso que a gente fala, que o poder público, quando ele quer ajudar, ele melhora bastante o seu recinto e deixa as pessoas mais felizes. A gente tem que falar aqui e agradecer aí a gestão do prefeito Marcelo, que liberou todos, tinha 19 todos, né, para fazer toda essa cobertura que está aí, né? É um custo muito alto que uma associação não aguenta manter isso aí, né? O convite de tanta gente, esse suporte aí. Mas é isso aí, né? Isso aí é o dinheiro público, está sendo bem dividido, e é assim que a gente pensa e espera que continue, né? A gestão tem que ser assim, virada para as pessoas pobres, para o pequeno produtor, o pequeno pecuarista, né? Os artistas pequenos que merecem ganhar um cachezinho, o proprietário de som, aí um picolé vende um churrasco, aí teve almoço, aí teve pessoas vendendo almoço, teve o artesanato, enfim, todo mundo sai ganhando, né? O caminhoneirozinho que tem as caminhonetezinhas fretado para levar esses animais, para ir buscar. Aí, rapaz, isso é quem movimenta o mundo realmente, é o poder público, quando ele quer, né? Quando ele é aberto para algumas pessoas, independente de que cidade, de que povoado se vota nele, se não vota, o importante é que acontece, né? Então, assim, lá junto com a gente, no outro lado dessa festa aí, do outro lado só tinha um muro, era um ginásio de esporte, estava acontecendo um outro evento, patrocinado também pela prefeitura, tinha 10 quadrilhas juninas disputando um campeonatozinho de serrinha, de barrocas, veio gente de Tapuio, de Coité, e enfim, também com o apoio da prefeitura, que dá os artistas, dá o troféu, dá o som, e isso a gente tem que parabenizar. Então, aí vocês estão vendo aí, né, gente, a quantidade de animais, os animais tudo qualificado, tudo cuidado direitinho, isso é muito, muito importante aí, né, compadre?
Se eu aproveitar aqui, o padre Pedrinho Coité, que manda aqui um alô para Pedrinho, mototaxista aqui da Cachorrinha, Josias, Carlinhos, do Carimbó, Baixinho, aqui de Carlinhos, né? E João do Açude, da Pedra Branca, tá lá assistindo a gente. Val da Égua, o Val vai dar um velho de um bucho grande. Neném de Ribeiro e de Bastião de Retiro. Neném de Ribeiro lá do Bastião, vem da gente aí, né, compadre? Muito bem, né, compadre Zacarias? Lindos assim mesmo. Lindas cabras, né, compadre? Chegando aí perto das pessoas, vai conhecendo como cria esses animais, entendeu? Animais tudo bem cuidadozinho, com esse suporte aí, né, compadrezinho? Então isso é bom aí, ó. Todo esse suporte aí é o suporte que o poder público sempre faz para poder ajudar da melhor forma. Isso que a gente relata para vocês e é desse jeito que acontece, né? A gente se apresentamos lá e fizemos nossa participação, nós estávamos com som, teve outras pessoas que se apresentaram e a gente cuidadosamente cuidamos disso aí, fizemos nossa matéria e já está aí o mundo todo vendo, né? Eles ficaram felizes por lá também. Que é uma matéria dessa, a gente faz de coração também, não cobra nada a ninguém. A gente passa no nosso programa, mas a gente também divulga, manda aí. Esses meninos vieram de valor. Para o Senhor se mudar, meu Pai, eu vim hoje aqui na minha casa, o Senhor tem de sair. Leve esse couro de cor, eu acabei de curtir, pra lhe servir de coberto. Muito bem, tá dito, tá falado, né, compadre? Tá dito, tá falado, que a gente não perde nada, e a gente registrou, acredito, da maneira do possível, né? 3 dias de evento, a gente não tem como a gente registrar todos os momentos, aí não cabe nem na NASA, né? 3 dias de eventos, a gente não pode, a gente faz um rascunho, cada dia a gente grava uma coisinha e junta, faz uma edição, para poder fazer um resumo, tá registrado, não apaga mais, tá, se vocês quiserem assistir, compartilhar, tá aí no YouTube, pode entrar no YouTube aí, no canal Coité Cultura, que essa matéria tá toda lá para você assistir com paciência, com mais uma hora de folga. Muito bem, bora adiantar, Nilson Santana! Nilson Santana, matando saudades, ao vivo. Valeu, compadre Dadá. Uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor e santo sem pensar em mim, pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Nesse desencontro eu insisto em encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre lá, como se a saudade fosse a coisa mais banal, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Que me leve pela vida, meu coração, como os versos pra canção. Volto pra você, volto pelo amor. Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta eu recomeço.
maldição. E essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você, sem ter você. Eu amo você. Eu amo você. Eita você, né, compadre Dadal? Aí sim, amostradinho, né, compadre Dadal? Velho Dadal tem assim um zóio miúdo, mas é o coscobeiro pra enxergar essas coisas bonitas, né, velho? É o cavalo bonito. Boa noite, indo bucha grande. Ah, se lascar, ninguém tá falando de bucho Já grande. tem barriga grande aí. Fio do veneno, quem tá falando de bucho grande aqui, rapaz? A gente tá falando aqui de desenvolvimento, montaria, né, compadre? Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Bora adiantar o lado, vamos adiantar o lado. Galera reclamando aí do preço da gasolina que subiu demais. Sim, sim. O que é que tem? E o pré-A que eu comprava aqui no entroncamento aqui. O que é que tem o pré-A? Saindo de Delmiro. Sim, Silva Delmiro. Era 5, o pré-A já tá de 15 reais. Ei, pré-A caro da Água de Serena, Dadal. Eu quero saber o que peste o pré-A tem a ver com combustível. Sim. Ou com a porra da guerra. É porque pré-A ele é primo carnal desses ratos calungo, e o rato calungo come mico e mil vem em cima do caminhão, que um clique de caminhão tá longe. A questão é só isso. A questão é que o caminhão traz o milho, o rato come, quem paga o preço é o pré-A. Você não tá entendendo que é por isso não, que o preço do pré-A tá caro, filho da Gota Serena, né, pai? Reclamando aí do preço da gasolina Sim. que subiu demais. Sim. E o pré-A que eu comprava aqui no entroncamento aqui, saindo de Delmiro. Sim. Era 5, o pré-A já tá de 15 reais. Eu quero saber o que peste o pré-A tem a ver com combustível. Sim. Ou com a porra da guerra. A boca não sei que se o pré-A tá na guerra. Você não pode estar com essa boca aqui, não. Não sei que se o pré-A Sim, rapaz. come gasolina ou... Não, é porque o pré-A é parente de rato. Eu tô dizendo que vovô que me deu desconfiança, disse, meu filho, esses pré-A que vocês estão comendo aqui foi o pré-A que veio no navio de Cabral, que ligou a Serena, e ele cortou os cabos dos ratos calungo lá do Portugal e sortou aqui dentro da Bahia, limpou seguro. Aí naguejou de rato e a gente tá pensando que é pré-A. É por isso que o padre disse lá, Lago, que ficou o pré-A caro, né? Ficou, o preço do pré-A subiu por conta disso. O pessoal tá comendo rato por pré-A aí. E é por isso que ficou desse preço. A galera reclamando, né, aí do preço da gasolina. Deixa esse negócio de gasolina pra lá. O negócio é cuscuz, né, compadre Alessandra Massa? Compadre Tico fez idade nova hoje, foi? Ô, compadre Lago, compadre Edilson Lago, daqui a pouco eu vou lhe mostrar aqui a programação do teclado aí, pra você ver como ficou aprumado, viu, compadre Edilson? Opa, boa noite, viu, compadre? Se eu botar aqui um safoneiro pra cantar aí o aniversário de Tico. Ô, Tico, filho da peste, como dizia o velho Forrobodó. Tá ficando mais velho, Tico? Eita, Tico. 60 anos, 60, 6.0. Patigo vai dar um velho feio, né, comadre? Comadre Sandra, você vai ter que suportar, né? Seguro com o Patigo, arruma um negocinho aí, comadre, de sebo de carneiro, marra tudo agasalho, bota um algodãozinho para não pendurar demais. Desse conselho com o Patigo. Passou dos 60, é cansaço, fadiga e dor, comadre. Viu? E não deixa ele tomar banho nesse tanque com essas cuecas fuleiras, não, que não tem futuro. Quando ele mergulhar nesse tanque que está aí no fundo aí do Coité Cultura, faz igual o Giovanni. Giovanni embalou com a cueca, veio a fuleira dele, embalou para pular dentro da presa aí, mergulhou, quando ele voltou a cueca ficou em cima e o povo sarrando, viu, compadre? Bora cantar os parabéns para o Patigo, bora, cadê ele? Tá aí, compadre Alessandra? Bora, bota aí uma velhinha para ele aí, que fez idade nova ontem. Parabéns pra
você. Nessa casa querida, muitos anos de vida. Nossa, me ajuda, me esqueci, seu Pedro. Muitos anos de vida. Nossa, seu Pedro. Me ajuda, seu Pedro, me esqueci. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo, vai começar de novo. Lá, seu Pedro tá com bagunça aí, né, compadre Oscar? Valeu, Patico, felicidade pra você aí, Patico, né? Bora adiantar, vamos adiantar. Cadê que o compadre Edilson Lago? Aê, compadre Edilson. Vamos embora, Nil Santana, matando saudades ao vivo. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor em santo sem pensar em mim, pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Nesse desencontro eu insisto em encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Que me leve pela vida, meu coração, como os versos pra canção. Ai, tuberculoso, maconheiro descarado. Que isso, rapaz? Vocês chamando o pobre de Gico, de tuberculose. Chega, Pagico. Pagico, esse menino é daí, né, Pagico? É do seu povoado. Manda o Cardozinho pegar ele e trazer pra cá, pra gente botar ele aqui pra capar jumento, né? Aqui tem uns empregos de capar jumento. É, né, compadre, velho? Né, compadre Rico? Mentira o quê, compadre Rico? Tu deixa de gota serena de conversa, esse menino velho cheio de conversa, né, compadre? Esse cara vai de mendigo. É, compadre Rico tem umas conversas desgraçadas, né, Zé Wesley? É, rapaz. Não sorri não, menino, que o negócio não tá brincadeira não, né, compadre? Pra você, volto pelo amor. Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta eu recomeço. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, como se no fundo eu não pudesse existir
assim, meu filho, o José West tá dizendo assim, ontem foi pipoca, metiu lá no meio na oposição, foi, compadre? Tu tá falando de quê, filho da peste? De que é que esse homem tá falando aqui? Pipoca foi metido lá no coisa da oposição. Ah, sim, agora foi que caiu a cachola, né? Aí eu não tava nem entendendo direito, foi o que esse cara falou aí. Esse cara vai admitir, viu? Não, foi a convenção ontem do prefeito Marcelo, foi? Ah, sim, né? Teve a de Marcelo, teve a do candidato Assis, teve a de Val, né? Já fizeram as suas apresentações, já disseram que vão para a candidatura, né, compadre Edson? Foi muita gente lá na coisa de Marcelo, gente demais, né? Chegou logo 2 aviões de longe, não ficou um pardal. A boca da noite aqui, tardezinha, esses 2 helicópteros vindo de Salvador, trazendo esses bonitão aí. Não ficou uns pardal aqui, graças a Deus, foi uma noite que não vi Nico cantando. Porque os helicópteros, não foi, compadre? Trazendo a CM Neta, trazendo aí o deputado federal, o Coscobel aí, os meninos lá. E eu não fui, né, compadre Wesley? Não fui, que eu estava trabalhando, estava ganhando meu cuscuzinho e eu não fui. Viu, Zelinho? Eu não fui, não. Não falava. Vai meter nos infernos! Você cala a sua boca, seu filho da gota serena. Eu estou me arrinando, viu, Zelinho? Ô, Zelinho! Zelinho descobriu essas mulheres bonitas, mandou pra cá, não foi, Zelinho? Zelinho, como é que... Deixa eu falar com o Zelinho. Ai! Tuberculoso! Cala a boca. Maconheiro descarado! Olha, eu tô retado, tô vendo na desgraça! Tô retado, tô vendo na porra! Eu quero saber quem foi o corno, o filho da puta, o filho de uma égua, que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguerê. O que é? Conta, mãe, mulher, lá vem. Qual é o carro que ele anda em cima do nome? Mãe, mulher, eu mesmo não sei não. Quem é que sabe essa pergunta de mãe? O que é? Qual é o carro que anda em cima do nome, do próprio nome? Quem existe? Vai ficando velho, né? A praça pobre dessa velhinha, coitadinha. Isso aí é antiga, que ela não sabe nem a idade que ela tem mais, né? É tão antiga já, que ela não sabe a ideia mais, né? Aí ficou velhinha assim, e sabe, tá com uma voz bonita aí, né, Luiz Carlos? Luiz Carlos tá em Tapicuru, né, Luiz Carlos? Tapicuru, furunco, velho. Cadê, comadre? Diga o que é a sua viagem aí. Mulher, isso? Existe, sim, claro que existe. Eu mesmo não sei não. Agora tu não sabe também coisa bosta nenhuma. Mãe, me respeita, mãe. Por que tu estás tão agressivo Não hoje? tô cachê não, porque você não sabe, não diz nenhum. Isso é eu. Tu é sabida, mulher. Eu não puxei sabida a tu. Aí quer dizer que é um carro que anda em cima do próprio nome, é? No próprio nome. Mãe, isso não existe não. Existe. Tu já viu isso? Fale logo, mulher. Já. Já. Bora curtir, compartilhar, bora tu seguir nunca viu, nós. não? Eu não, porque eu sou da igreja, nem tu gosto sabe dessas coisas. Não, eu também sou da igreja, mas não é nada demais. Não é coisa com coisa, Não é coisa e mais. E é o que a resposta? A resposta, sabe qual é? Qual é o carro, É uma estrada. É um carro estrada do que Zelinho tem ali, né, Zelinho? O que é a resposta? A resposta, sabe qual é? Qual é o carro, É uma estrada. Não tem um carro chamado a estrada? Tem. Ah, pois anda na própria estrada, no próprio nome dele. Olha aí, já sabe. Tá vendo? É o Conta Serena mesmo, né, pai? Luiz Carlos tá lá em São Paulo, de Cajamar, é nóis. Tá em São Paulo. Cala a boca, menino, desgriça. Cala a boca, que esse cara aqui que tá na sinografia aqui, eu tenho que cortar esse cabo aqui. Ih, rapaz, enjoança dos infernos, velho de pedra, Zelinho. Entendeu, que Zelinho, que eu tô com a menopausa lá em cima, viu? E esses meninos tirando sarro de mim aqui, eu não fico bom não, Zelinho, né, velho? Foi. Coité, cultura, comigo santa. Ô, Lula, filho da pedra, Lula Carlos Araújo tá lá em São Paulo, né? Tá lá dizendo que quinta-feira tá de volta. Lula, não dá pra você chegar não, hoje é segunda. Como é que você vai estar com uma carreta carregada de fumo, sair daí hoje ou de noite ou amanhã e tá aqui sexta-feira? Você vai vir a quanto por hora aí, rapaz, né? Eita, Lula dos infernos pra mentir. Tu é doido? Lula táxi, viu, Zelinho? Ele era taxista aqui, mas virou a vida de caminhoneiro, vive no mundo, né? Tá em São Paulo. Até ontem ele tava no Rio Grande do Sul. Aí já descambou pra São Paulo, dizendo que quinta-feira tá daqui, né? Tá aqui de Coité de novo. Aí toma um cafezinho aqui com a família, come um cuscuzinho, tapei ali 2 minutos e se lasca no meio do mundo novo. O Bujão tá lá ouvindo o compadre Noélio, Bujão velho, né, compadre Noélio?
Bujão, eu tenho aqui um amigo de Bujão que ele conhece Bujão, viu? Viu, Noélio? Manda um abraço para o Bujão aí, que esse menino aqui conhece ele. Fala aí, Cacau, manda um alô para Bujão. Ai, tuberculoso. Aí, Bujão. Maconheiro descarado. Olha, tô retado, tô virando na desgraça. Por quê? Tô retado, tô virando na porra. Eu quero saber quem foi o corno, o filho da puta, o filho de uma égua, que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguelê. Filho de um caxinguelê que parece é tu, corno. Filho de uma égua, filho da puta. Eu sei onde é que tu mora. Eu vou na sua casa, eu vou te cachar. Eu vou te cachar. Eu tô injuriado. Você tava na estante vendendo o seu. Aí você tava mansinho na estante, né? Vendendo o seu coentro, aí você vê agora, tá rinado de novo. O que aconteceu, hein? O que é que você tem? Não, eu tô injuriado. Sim, foi o que você tá juriado? Você não tava rinado com caxinguelê e agora você já tá juriado, foi o quê? Não, eu tô injuriado. Um molho de coentro, R$4. Você não tava retado agora que era mano um caxinguelê, rapaz? Hein? Não, até que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Sim. No fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Não, eu tô injuriado. Esse boneco, né, que já tem a boca porca. Um molho de coentro, R$4. Não, até que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. É caro, filho. Que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Sim. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4. Um limão, R$1,50. Vai morrer. É, ô Zelinho. As meninas lá que cantou no show lá que você mandou, lá no da Vaquejada que a gente tava cantando, Zelinho. Elas aí, Zelinho. Matando saudades. Você falou, Zelinho, vai juntar uma coisa com a outra e vai dar certo. Mais uma vez. E Zelinho, então, essas mulheres bonitas, Deus pode soltar um meteoro na terra, né, Zelinho? Que isso é como se fosse aquelas flores no jardim, embelezando o jardim, né, Zelinho? Ando sem pensar em mim, pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. Aqui o Oipidão dos Infernos aí, compadre Pedinho, ô Pedinho Oliveira. Olha que mulher do Oipidão dos Infernos, velho, rapaz. Isso é uma consumição na vida dos pecadores. Deus seja louvado, Jesus. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Nesse desencontro eu insisto em encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Que me leve pela vida, meu coração, como os versos pra canção. Volto pra você, volto pelo amor. Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta eu recomeço. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente
se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você, sem ter você. Eu amo você. O compadre Ed, ô Ed, coisa de Serena Reg, o compadre Ed tá lá nas aroeiras vendo a gente, né, compadre Ed? Compadre Ed, os meninos de hoje tá numa trama desgraçada com os pais, não tem mais respeito, né? Pai, faz um pix de R$200 pra mim, que eu conto que minha... É o que, menino? O que tu quer que teu pai faça, menino? Pai, faz um pix de R$200 pra mim, que eu conto que minha mãe tá conversando aqui com um homem no shopping. Como assim, Bernardo? Como assim, hein, Bernardo? Sim. Bernardo, eu não tô entendendo não, Bernardo. Como é? Conversando? É, pai, minha mãe tá aqui no shopping conversando com um homem. Eu tô ouvindo a conversa todinha, viu, pai? Se o senhor quiser que eu diga pro senhor, o senhor faz o pix. Agora deu a bexiga, Bernardo. Ela não pode conversar, não. Hein, Bernardo? Tá conversando só. Vai mandar um pix pra falar uma conversa. Como assim? Eu não tô entendendo não, Bernardo. O que você tá querendo dizer? Eu tô ficando nervoso, Bernardo. Sim. É, mas se o senhor quiser que eu digo, viu? Ela agora foi aqui, pra trás do carro, conversando com um homem. Como assim, Bernardo? Pra trás do carro, Bernardo. Ô, Bernardo! Explica isso aí, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Que loucura é essa? Eita, pai, eu tô ouvindo tudo, eu tô conseguindo ouvir. Ah, pois me diga, Bernardo! O que é que ela tá conversando? Oxê, que loucura! Você vai me enlouquecer! Você vai me enlouquecer! Passa aí, pai, o pix que eu conto tudo, eu tô escutando tudo. Bota só 200 aí que eu te conto tudo, eu tô escutando tudo. Você vai me enlouquecer, Bernardo! Você vai me enlouquecer! Oxê, Bernardo! Peraí, eu vou fazer. Vai contando, rapaz, vai mandando áudio enquanto eu falo. Não, né, pai, bota logo o pix que eu falo, não é que eles estão aqui conversando. Tá na conta, Bernardo? Olha aí, Bernardo, o pix! Cadê vocês, Bernardo? Vocês estão aonde? Conta aí, Bernardo! Chegou, pai, já chegou aqui, caiu já o pix. Eu sei que caiu, Bernardo, conta a história! O que é que você tá ouvindo aí? Dá uma zoada grande, viu, pai? Aqui que o homem chamou ela pra dizer que ela parou na vaga de deficiente. Ela disse que não viu não, pai, mas o homem chamou ela pra trás do carro pra mostrar a plaquinha de deficiente. O homem disse que ia até botar ela, e ela disse que não ia não, que ia tirar o carro, que não podia não, que não precisava. Faça meu pix de volta, Bernardo! Faça meu pix de volta, rapaz! Você é um safado, Bernardo! Olha, Bernardo, que peste você faz uma história da peste dessa, rapaz! Você tá ficando louco, Bernardo! Você vai me matar, Bernardo, do coração! Só pode! Que loucura da peste é essa, hein, Bernardo? Ô, rapaz! Infelicidade, Bernardo! Que infelicidade, rapaz! Infelicidade do quê, pai? O homem ia botar uns R$600, assim, assim, parece que tá nervoso. Parece não, Bernardo, eu tô nervoso! Você pode fazer o pix de volta, viu? Faça o pix de volta! Viu? Oi, Bernardo! Eu não vou dizer nada! Deixa você chegar aqui em casa! Você não vai pegar mais no seu videogame! Tá vendo aí, compadre Ed, como é que tá os meninos artistas, né? É, quem apareceu por cá foi o Ratinho na cozinha lá, mais a galera dele, né? É isso que a gente fala, compadre Ed, da vantagem que é as redes sociais. Jamais nós ia ver um bate-papo desse aí de Ratinho, um grande brasileiro que as pessoas gostam tanto de Ratinho, um homem popular, né? Entre amigos, cantando aí, bebendo cachaça e comendo. As redes sociais facilitam muito a vida das pessoas, passa pra gente muita coisa boa, né, compadre Ratinho? Olho na parede, vejo o seu retrato. As lágrimas olham meu rosto num plano sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita que aposta em mim. E quando eu vou no guarda-roupa e abro as portas e vejo a blusa vermelha que você deixou, aí então o desespero, olha minha calma, eu saio pra rua e até minha
sofrência desgraçada aí, né, compadre? É assim mesmo, né, compadre Ed velho aí, tá vendo a gente aí, compadre Pedro Oliveira de Lima, né? Chegou aqui, foi a Anailton de Souza Queiroz, tá lá no contorno de São José, né? Em Capim Grosso, vendo a gente lá, ele gosta muito da cultura, né? Tá lá em Capim Grosso, no contorno de São José, assistindo o Coité Cultura. Aí, a vocês que gostam de tomar uma geladinha, uma pinguinhazinha, aqui tem uma médica aqui, que vai fazer uma avaliação para vocês aí. É só um resumo para a gente entender. Um diz que pode, outro diz que é pior, outro diz que é melhor. Fala aí, comadre. Olha, a cerveja, agora eu vou me xingar. A cerveja é a pior das bebidas que tem. Por quê? Porque ela é estrogênica, aumenta o estrógeno do homem, por isso que o homem fica com o quadril largo, às vezes até com mama, e ela tem glúten. Cevada tem glúten. E o glúten é um veneno. Dá permeabilidade intestinal, doenças autoimunes e tudo. Então, é claro que o álcool faz mal, né, de maneira geral. Mas é preferível tomar uma cachaça do que uma cerveja. A cachaça é melhor que a cerveja? É melhor. Se for para escolher entre os dois. Se for para escolher o menos pior, seria a cachaça. E a pessoa não toma só uma, né? Fala, vou tomar só duas, não toma só duas. Toma duas ele. Quando ele transforma no outro que tomou duas, já consegue tomar 4. E quando ele vê, tomou uma caixinha. E o pior é quando é lata, porque ainda tem o alumínio da lata. Que causa demência também. Que causa vários tipos de problemas. Alzheimer, né? Alzheimer, o chumbo, irritabilidade, pessoas muito nervosas. Ainda tem essa, viu, gente? Ainda tem essa. A gente estava conversando ali com o padre Clério na estante, só com relação a isso, o vasilhambre de alumínio, né? Como a gente também faz a comida hoje na panela de alumínio, né? Era muito prejudicial, segundo aí os médicos. A panela de alumínio, ela solta um zinabre, que a gente chama de zinabre, né? Que ele chama de um metal, que mistura-se com alimento e ela provoca doenças terríveis, né? Aí, quando no passado os mais velhos tinham os aribé feitos de barro, né? As panelas, caçalora, tudo no barro. É por isso que tinha a saúde de ferro, né? A carnezinha seca lá no sol, né? No sal, não tem esse negócio de umidade, Então, é muita coisa que... Então, a médica está dizendo aí que a cerveja ela tem propriedades que prejudicam muito, né? O negócio a cevada tem uma propriedade aí que prejudica a inchação por dentro, tal e coisa. E eu não quero nem saber, né, compadre? Essa mulher fala a verdade, né? Ela é médica, quem sabe é ela, né? É assim mesmo. Esse cara vai admitir. Não é cara não, quem está falando é... Doutora Vassouria, ela que entende. Esse cara vai admitir, viu? Você se sai de boca quente, Esse cara vai admitir, viu? Sai de boca quente que o negócio vai pegar. Você tá pensando o quê? Está explicado, né, compadre, velho? Está explicado. Compadre Nailton viu o Nequinha hoje? Pronto, compadre Nailton, manda um abraço pra ele aí, viu? Compadre Nequinha aí. A gente fizemos muito forró aí nesse contorno de São José, lá de Capim Grosso. Mas o compadre Nequinha lá tinha uma casa de show lá, Nil Santana viajou muito para ali, foi um forró danado, mas é isso aí, né, compadre velho? É por isso que vovô vive muitos anos, né, comendo, né, de panela de barro. Justamente isso, eu estava conversando aqui com um farmacêutico, com o padre Clério Ferreira da Silva, e a gente falando sobre isso, vendo esse vídeo lá, dessa meta falando sobre o hidrogênio que tem na cevada, na cerveja, né? Pelo fato de ser gelada, ela é prazerosa, ela é uma bebida que você bebe muito, né? Ela não causa assim, uma embriaguez violenta, ela é calma, o gelo deixa o cabo que está bebendo tranquilo. Você não vê agressividade em quem bebe cerveja. Dificilmente você vê pessoas que se embriaguem com cerveja, ou até você quase não vê ninguém bêbado com cerveja, porque ela causa uma tranquilidade, por conta do gelo, da propriedade que tem na cerveja. Mas a bebida quente, acaba toma 2 e já sai fedendo com pi velho, né? Não quer olhar, se o cara olhar para ele 2 vezes, ele já está com uma faca na mão. Então, e o sabor, né? O sabor segundo os furungos que bebe aí, quem fala é quem bebe. Eu não bebo nem quente nem fria, não aprendi, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Eu nunca botei esse furunco na minha boca, né? Esse cara vai admitir. Eu estou dizendo com a maior simplicidade da vida, não aprendi como fui jovem, fui jovem, não bebi, agora que está velho, não vou aprender a beber, que futuro tem eu se a beber depois de velho, que a menopausa chegou,
parar com esse negócio de bebedeira. Quem me disse isso foi vovô. Comer em panela de barro, fui criado em pé de motor, não gosto de jumento cego. Quem falou foi quem comprou, né? Esse jumento tá cego da vista. Venderam a pobre de vovô, vovô pagou o preço e a gente não ganhou dinheiro se informando em pé de motor, né, pai Zacarias? Zacarias, estou contando. Zacarias falou que eu tomo uma cerveja e estou já dando risada à toa. Toma só uma, dá uma risada à toa, né, pai Zacarias? Comadre Deus, graças a Deus, né, que você não bebe. Não aprendi quando era novo. Agora estou de bucho grande, eu não vou mais entrar nessa não, né, compadre Fábio Carneiro? Boa noite aí, Nilson aqui dos telespectadores, dando boa noite aos telespectadores. Compadre Fábio Carneiro, menino bonito, desse pessoal aí que é pessoal do bucho grande, né, compadre? É o pessoal do bucho grande. Boa noite, do bucho grande. É os bucho grandes que tá amarrado. Tem barriga grande aí. É um problema hoje, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, é os meninos do bucho grande. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Você não chiqueira mais não. Meu filho, olha o bambu, vai. Mesmo? Sim, rapaz. O programa Qualquer Cultura. Aqui tem o compadre Nequinho aí, cadê o compadre Fábio? O compadre Fábio, o cabo do bucho grande tá lascado, né, compadre? Eu tô... Tá acabando o programa? Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos descambar. Tô sentindo o cheiro daqui do estúdio pra minha cozinha, dá mais ou menos meio quilômetro, né? Daqui de onde eu tô no estúdio do Coité Cultura. Eu vou passar 4 quarteirão pra chegar na minha casa. A mulher já tá mandando um pixaria aqui pra mim e uma foto de um cuscuz todo vermelhinho, né? Um pé de galinha atravessado, né? E o gato mimoso tá lá, compadre, em cima da cadeira, assim, com aquele oipidão, né? Porque você sabe que casa de pobre, compadre Nequinha. Ô, compadre Fábio, casa de pobre é assim, né? Você tem sempre um gato, aqueles gatos do cabo arrupiado, né? Gato, um cachorro, uma cachorra. Pode assuntar se não tem no quintal da casa de um pobre, daquelas cachorras velhas desmanteladas, tudo nome de peixe, né? Traíra, piaba, tubarão, sereia, não é assim? Cachorra, gato, o que mais pobre cria. Cachorra, não é nem cachorro, cachorra, gato, papagaio, pode assuntar. E tem uns que gostam de criar cágado. Eu não sei que futuro tem o cabo criar um cágado, não sei que futuro tem. Não tem serventia pra nada. Até pra caminhar você parece que você tá em outro mundo, né, camarada? Aí chega em casa, Júnior tá sentado na mesa com fome, o pobre do menino chama Júnior, né? Aí Terezinha chega, bota um prato de feijão na mesa, aquele feijão fervendo que saiu da panela de fogo, do fogo ali. Aí ela bota aquelas 2 conchas de feijão, porque pobre come feijão. Feijão e farinha é com pobre, né, comadrezita? É com pobre. Aí bota dentro aquele prato de plástico. Quando bota aquele feijão fervendo, o prato fica mole, querendo se torar, dá frevura. Não é isso? Aí 1 litro de farinha, o pobre de Júnior mexe aquela farinha, vira uma argamassa. E Júnior com a fome da água serena. Aí bota aquele pezinho de galinha atravessado para Júnior, né? Encheu o bucho. Quando o bichinho vai aprumando a mãe, ei, você não vai agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, não, que deu saúde a seu pai para trabalhar, para botar o pé de galinha para você comer? Aí Júnior fecha o olho, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor Jesus, que deu saúde a painho para trabalhar, para comprar o feijão e o cuscuz e o pezinho de galinha para nós comer. Quando vai abrindo o olho, o menino vai trançando a mãe, ei! Você não vai agradecer a seu tio que arrumou o trabalho para papai, para seu pai trabalhar, para dar saúde. Eu quero agradecer a meu tio que arrumou o trabalho para papai trabalhar, para comprar o pezinho de galinha para a gente comer. Ei! E vai Júnior se arrinando lá. Você não vai agradecer a Nosso Senhor que deu saúde à sua mãe para cozinhar o feijão, para torrar o pezinho de galinha, para dar para seu pai, para você comer. Eu quero agradecer. Nisso o gato pulou em cima da mesa e ele com o olho fechado, ele abriu um olho. Pobre de Júnior. Vai o gato descendo em cima da mesa com o pezinho de galinha de Júnior. E a mãe com o olho fechado e Júnior com o olho aberto e outro fechado, né? Eu quero agradecer. Nosso Senhor, dá para botar esse gato, filho da pet, pros infernos que vai subindo com o meu pezinho de galinha? Nosso Senhor. De lascar, vai.
É de lascar a vida do pobrezinho, né, compadre? É, não é brincadeira. É. Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Vamos, água, porra. Tu é meu primo. Ei, e outra, você é maconheiro, Leilson. Oxente, rapaz. Agora volta e diga que você não é maconheiro. Maconheiro, quem fuma... Não fala disso mais não. Você já falou um bocado de vezes, xingou o pobre Nailton velho aí, né? Bora adiantar, bora adiantar. Quem deixou sua terra natal sabe bem o que é ilusão. A esperança viaja com a gente, a saudade corta o coração. Eu deixei o meu interior sonhando com um mar de rosas. Não sabia que a vida é tão dura, não devia ter deixado a roça. Um caipira na cidade grande sente falta da simplicidade. Não demora, a gente descobre onde mora a felicidade. Sinto falta do cheiro da terra. Eu vou cascar fora, né? Já tá na hora de nós desmantelar, né, compadre? Hora do horário agora. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Não tá faltando mais nada, a gente agradece aí a audiência de todos vocês, que Deus dê uma boa noite a todos, uma boa segunda-feira, né? E vocês quiserem aí dormir em paz, virar o zoinho, fazer qualquer coisa que abrilhantar a noite, aproveita que amanhã é outro dia, né, compadre, velho? É o conselho que eu deixo, né? É o conselho que eu deixo pra vocês que tá aí principiando a noite. Não brigue com a mulher, né, disse o Aves. Eu dou um conselho que não se briga com a mulher depois de meio-dia, né? Deixa pra brigar com a mulher. Tiver de brigar com a Madesita de manhã até meio-dia. Depois meio-dia pra tarde, engula tudo, né? Não brigue porque... E dormir com um com raiva do outro... Não é coisa de Deus não, né? É coisa que do cara não ficar muito satisfeito, não é bom? É bom fazer por isso aí, né? Deus te ouça. Coité Cultura Comigo Santa. Vamos fechar o Coité Cultura? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Não é desmoralidade, é questão de você, né? Não tá com pataquada, não tá com negócio de dormir com raiva do outro, né, compadre? Pra que essas brigas de dormir assim? Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, vá pra lá, jogar seu videogame do Coscobel. Vamos fechar aí com o Jaime Ré. Vamos embora. É